Boa noite, meus amigos. É sempre bom a gente poder se reencontrar, né? Falar do Evangelho do Cristo, falar dos ensinamentos que nos foram deixados, né, na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, né? E como sempre, nós vamos falar sobre um dos temas. Mas antes nós vamos fazer a nossa preparação, né? Então nós vamos fechar os nossos olhos, procurar relaxar nesse momento, nos ligar com o nosso mentor pessoal, nosso anjo da guarda, pedindo a ele que nos ampare, nos ilumine e com seu auxílio que ele possa nos conduzir para o alto, nos conduzindo até Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela que tem por nós esse grande amor, um amor que representa uma mãe espiritual. Ela nos abraça com muito carinho e, por sua vez, vai nos levando até a presença do nosso Mestre Jesus, seu Filho amado e grande pastor de todos nós. Jesus nos recebe com grande amor, nos abraça, nos envolve, aquecendo os nossos corações com muita luz, com muito amor. E Ele vai, por sua vez, nos conduzindo com grande carinho até a presença do nosso Criador, nosso Pai, a qual também nos ligamos com aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite novamente, né? Então, como eu falei antes, é um grande prazer que a gente possa se reunir. Hoje eu vou falar de um tema que eu já falei algumas vezes, mas é porque sempre tem muitos pontos para que a gente possa conversar. Eu vou falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Está ao contrário, mas dá para ver a capa, né, do Evangelho. E está lá colocado, eu vou ler aqui, né, aquela introdução que tem no Novo Testamento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Também temos lá em Lucas: Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está lá em São Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 21. Esse capítulo Bem-aventurados aflitos, como eu falei, ele é bem amplo, porque ele nos leva a uma série de observações, né? E vamos assim, né, de raciocínios, de formas de levar isso. Nós que estamos aqui no planeta Terra somos aflitos, porque sofremos diversas aflições, né? Sofremos muitas. Passamos às vezes por dificuldades materiais, dificuldades afetivas, seja no nosso lar, fora dele. Passamos, por exemplo, a perda de um ente querido. Passamos, por exemplo, por uma doença difícil, seja nossa ou de alguém que amamos muito. Passamos, enfim, por várias situações que nos fazem refletir e que muitas vezes nos entristecem. Às vezes, inclusive, né, nós concebemos uma situação que não ocorre. Isso também nos traz grande sofrimento. Passamos por uma injustiça, muitas vezes, que aperta os nossos corações. E aí a gente entra naturalmente numa reflexão: por que eu estou sofrendo tanto, né? Por que eu sofro? Tem tantas pessoas à minha volta que tudo dá certo e comigo nada dá certo. E muitas vezes, né? Por que comigo? Né?
E quando a gente faz essa pergunta, quando a gente olha essa situação, que nos traz uma grande tristeza, a gente precisa nos ligar ao grande ensinamento que Jesus nos trouxe, que é através do Evangelho e que o Espiritismo nos traz esclarecendo, né? E nos lembrando dos seus ensinos. Primeiro, nós devemos observar o exemplo que o Cristo nos deixou dos seus apóstolos e de muitos mártires cristãos. Nós vamos ver que nenhum deles teve uma vida fácil. O próprio Jesus, um espírito elevadíssimo, um anjo guardião, veio aqui e sofreu diversas dificuldades ao longo dos 3 anos de pregação, culminando, né, com a crucificação. Mas Jesus nunca demonstrou que estava triste, sempre levou a esperança, curando inclusive pessoas com doenças, mas levando acima de tudo uma mensagem de otimismo, uma mensagem que nos colocava claramente a visão do mundo espiritual. Porque Jesus não colocava as coisas para este mundo. A própria colocação lá das bem-aventuranças dos aflitos só tem sentido se tivermos uma visão de outro mundo. Porque aqui neste mundo, um planeta que é considerado de provas e expiações, muitas vezes nós não vamos encontrar aqui nenhum tipo de, vamos dizer assim, de alegria como imaginávamos, né? Porque nós devemos passar aqui por situações que vão nos trazer crescimento espiritual. E para crescer precisamos às vezes ser empurrados, instigados. O objetivo do Pai amoroso não é nos fazer sofrer, mas nos dar caminhos para crescermos. E muitas vezes sofremos também por falta de conhecimento. Por exemplo, na perda do ente querido, muitas vezes pode ser uma criança, até um bebê ou um parente próximo, mas não existe perda, existe uma viagem para um local muito melhor. Existe, na verdade, uma partida. As pessoas não se perdem, as pessoas partem para outro local. E muitas vezes, por misericórdia de Deus, que liberta aquela pessoa, às vezes de passar por uma vida de provações, às vezes de passar por uma doença lá para frente muito difícil, Deus a liberta desse plano de provas e expiações para um lugar melhor, para uma situação, sim, plena, né? Livre daquele sofrimento. Então, às vezes, por desconhecer, por não ter isso de uma forma convicta em nossos corações, sofremos. É claro, nós vamos sofrer sempre aquele ser amado que se afasta de nós, como um ser que vai fazer uma viagem para um lugar que não tem telefone, não tem telegrama, né? Nós não o vemos, mas podemos senti-lo. E muitas vezes somos visitados através dos sonhos por essa pessoa, esse ser amado, né? Ele está ali muitas vezes, nós de repente nos sentimos uma recordação dele, uma saudade que aperta, mas é às vezes a aproximação daquele que vem e nos abraça. E podemos nos comunicar com aquele que parte, telepaticamente, mandando uma rosa, né? Dando um presente para essa pessoa. Ontem mesmo foi Dia dos Pais, né? E nesse Dia dos Pais, alguns já estão com seus pais lá na pátria espiritual. Eu mesmo estou. E aí eu mandei um abraço para o meu pai, né? Pai, fiz uma prece para Deus, nosso Pai Celestial, pedindo, né, a cobertura para o meu pai, o abraço fraterno, porque sei que lá ele está melhor aqui, né? E é assim que nós devemos ter com aqueles que partem antes de nós, né? Temos que transformar muitas vezes esse processo de angústia, né, de desconhecimento, para esse processo de renovação, saber que Deus é amor, Ele só age por amor. Então é preciso, mesmo quando há ferida, existe algum tipo de ferida, que a gente vá tratando ela. Esse é o caso, por exemplo, da perda, né, dos familiares. Mas existem outras situações que são complicadas, que enfrentamos e que nos trazem, né, como eu falei, tristeza.
E aí a gente vem, né, para o questionamento, por quê? Por que eu? E a pergunta que eu sempre coloco em si é, por que não eu? Nós temos, sim, razões para isso. Temos um passado lá atrás, ou nesta vida mesmo, nós plantamos discórdias muitas vezes, plantamos atos inconsequentes, plantamos o desamor e vem, né, pela lei de ação e reação, vem aquela situação onde nós, vamos dizer assim, acertamos a nossa conta. E vem não simplesmente porque a justiça de Deus vai vir nos cobrar, mas ela vem com a justiça e a misericórdia, porque Deus nos dá no momento certo, conforme as nossas forças, essa possibilidade de nos acertarmos com o passado. Mas não também só para nos acertarmos, porque Deus vem nos dando aquele ensinamento, né, que nós mesmos plantamos, mas para que aprendamos a vivenciar em nós a dor que submetemos outros. E com isso, nos tornamos mais evoluídos, porque paramos de infligir nos outros dor, crescemos. E o que Deus quer, acima de tudo, é que cresçamos o mais rápido possível para que possamos atingir seu reino. Isso só é possível passando por essas experiências, né? E essas experiências, elas vêm também para despertar-nos para o amor, porque quando nós passamos por aflições, nós nos identificamos muitas vezes com aqueles que sofrem e amplia com isso a família, a nossa família aqui. Nos tornamos mais solidários com a dor do outro quando passamos por uma dor, quando passamos pela mesma dor que o outro. Então, o Pai, que quer que se faça luz dentro de nós, permite que passemos por isso. E aí, nós temos que fazer um trabalho também interno. Será que minha situação pode melhorar? Será que existe felicidade? Bom, essa felicidade que se planta, onde a pessoa tem que ter uma felicidade ampla de bens materiais, de família perfeita, de lar perfeito, de emprego perfeito, essa realmente é uma utopia, né? Mesmo as pessoas que têm das maiores fortunas na Terra, elas padecem muitas vezes de sofrimentos, elas têm facilidades, mas às vezes têm problemas de saúde, têm problema com parente, têm problemas de desamor. Todos nós temos problemas nessa vida, não há quem não passe, porque por ser um planeta de provas e expiações, os espíritos que estão aqui ainda são muito imperfeitos. Então, imperfeição gera ainda, né? Imperfeição, ou seja, estamos num lar imperfeito, dependendo da situação financeira ou não, e que nós vamos passar também por aprendizados lá. Então, essa concepção perfeita, essa concepção que se coloca, ela é utópica. Muitas pessoas perseguem, inclusive, aqueles que estão melhores sobre a ótica dele material, por inveja, por querer ter a mesma situação, e muitas vezes até quando constrói, consegue isso, não vivencia essa felicidade. Porque a nossa felicidade, por sermos seres espirituais, está em outra concepção. Na verdade, Jesus, voltando ao Cristo, nos deu esse ensinamento. Jesus sempre, ele carpinteiro, trabalhava como carpinteiro, até que chegou o momento dele ir para a sua jornada, a jornada de quem parte para dar à família dele, do planeta Terra, um ensinamento para nos libertarmos do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Jesus, então, nos traz toda uma trajetória, né, de trabalho, nos ensinando que é através do trabalho, da ação, que nós construímos, na verdade, o nosso espaço no reino de Deus. Não se trata de não fazer o mal, porque não fazer o mal, você pode ficar sentado, você não vai estar fazendo mal, a não ser para você próprio. Porque, como seres espirituais, nós temos que fazer o bem, praticar o bem. E isso é trabalhar pelo bem. Kardec nos diz claramente, sem a caridade não há salvação.
E podemos entender claramente que ao ver o Evangelho do Cristo e estudar o Espiritismo, entender que o trajeto da felicidade está no bem, na prática desse bem. Jesus nos colocava, né? Que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí só vamos amar o próximo nos amando. E nos amar significa fazer o bem, porque como seres têm toda uma trajetória até o infinito, vamos dizer assim, para o bem, só nos identificamos com o nosso lado espiritual praticando esse bem. É uma das leis espirituais, a lei do amor. Então, Deus, que inclusive é o amor soberano, né? Que ele é soberanamente bom, nos capacitou com essa possibilidade de amar e crescer amando. Então, amar é uma construção necessária. E o bem que nós praticamos são, na verdade, aquilo que nos defende perante o nosso passado. Quando vem a onda do passado, é avaliado também as nossas obras. E muitas vezes Jesus já colocava, né, que o bem, uma boa ação, cobre uma multidão dos pecados. Eu vou colocar uma história aqui que eu acho muito boa para edificar isso. O ensino da sementeira. Certo fazendeiro, muito rico, chamou o filho de 15 anos e disse-lhe: Filho meu, todo homem apenas colherá daquilo que plante. Cuida de fazer bem a todos para que sejais felizes. O rapaz ouviu o conselho e, no dia imediato, muito carinhosamente, alojou minúsculo cajueiro em local não distante da estrada que ligava o vilarejo próximo à propriedade paternal. Ele também montou ali na vila uma fonte natural, né? Protegeu uma fonte natural para que todos pudessem se saciar. E ainda lá para frente, vendo vários mendigos, ele acumulou dádivas dos seus familiares e montou um edifício, um albergue para dar cobertura aos viajantes e pessoas sem recursos. Mas a vida lhe trouxe amarguras, né? Amargurosas surpresas. Sua mãezinha morreu num desastre e o pai, em virtude de perseguições de poderosos inimigos na luta comercial, empobreceu rapidamente, falecendo em seguida, né? O rapaz, sozinho, embora jamais esquecesse os conselhos paternos, revoltou-se contra as ideias nobres e partiu mundo afora. Trabalhou, ganhou enorme fortuna e gastou-a, gozando em prazeres inúteis. Nunca mais cogitou de semear o bem. Os anos se desdobraram uns sobre outros. Entregue à idade madura, dera-se ao vício de jogar e beber, né? Acontece que, em função desse comportamento, o seu corpo começou a se desequilibrar e sua saúde se alterou de maneira lamentável. Apareceram-lhe feridas por todo o corpo. Não podia alimentar-se regularmente. Perdeu a fortuna que possuía. Os amigos das noitadas alegres fugiram. Envergonhado, ausentou-se da cidade que acolhera e transformou-se em mendigo. Peregrinou por muitos lugares e por muitos climas, até que um dia sentiu imensas saudades do antigo lar e voltou ao pequeno burgue que o vira crescer. Fez longa excursão a pé, transcorrido muitos dias chegou, extenuado, ao sítio de outro tempo. O cajueiro que plantara convertera-se em árvore dadivosa. Encantado, viu-lhe os frutos tentadores. Aproveitou-os para matar a própria fome e seguiu para a vila. Ninguém o reconheceu. Tão abatido estava. Tinha sede, encontrou sua fonte de corrente cristalina, bem protegida, afogou-lhe a boca ressequida ao longo da sua jornada. Em breve, né, ele foi caminhando e encontrou lá, né, o asilo. Foi conduzido até ele por pessoas. Quando entrou no recinto, derramou muitas lágrimas, porque seu nome estava gravado na parede com palavras de louvor e bênção. Deitou-se constrangido e dormiu. Em sonho viu o espírito do pai junto a ele, exclamando: Aprendeste a lição, meu filho? Sentiste fome e o cajueiro te alimentou. Tiveste sede e a fonte te saciou. Necessitavas de asilo e te acolhesse ao lar que edificasse em favor dos que passavam com destino incerto. Abraçando com ternura, acrescentou: Por que deixastes de semear o bem?
O interpelado nada pôde responder. As lágrimas embarcavam-lhe a voz na garganta. Acordou, muito tempo depois, com o rosto lavado em pranto, e quando o encarregado do abrigo lhe perguntou o que desejava, informou simplesmente: preciso tão somente de uma enxada, preciso recomeçar a ser útil, de qualquer modo. Essa lição, que é do livro Alvorada Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, ele veio nos mostrar primeiro o seguinte: que o bem que nós praticamos vai sim nos defender. Ele não vai nos impedir de passar pelas nossas lições necessárias para o nosso crescimento espiritual. Nós vimos aí que o jovem, ao se desviar, né, desse bem, ele teve então lições para fazê-lo crescer, refletir, se arrepender, voltar para a sua origem, e foi abençoado pelas suas obras do bem do passado, que lhe deram condições para que ele pudesse enfrentar sua dificuldade com ânimo, né? É a mesma coisa. O bem que nós praticamos jamais se perde. Por isso que nós não devemos esperar agradecimento de ninguém. Não precisamos. Todas as nossas ações do bem, Deus, na verdade, se encarrega de dar o agradecimento dele através da nossa proteção divina. E façamos jus a ela, praticando o bem. Se vem então o sofrimento nos visitar, tenhamos a humildade de perceber que ele não é uma obra do acaso. Tem endereço certo, no nosso coração, no nosso pensamento, para que possamos crescer. O que Deus deseja para todos nós é que, como carvão que ainda somos na espiritualidade, submetidos à pressão e calor intenso, possamos um dia nos transformar num diamante, um diamante de luz, né? Um diamante espiritual. Então, é preciso que saibamos que o planeta é de provas e expiações. Vamos passar pelas dificuldades, podemos atenuá-las, e quando colocamos verdadeiramente que o objetivo de fazer o bem, vamos encontrar aí algo de muito precioso, porque quem pratica o bem com desejo de fazê-lo continuamente, encontra uma satisfação sempre plena, né, na realização dessa prática. E aí ele encontra aquilo que nos é possível encontrar nesse planeta, a felicidade através da prática do bem. Então esse é o ensinamento dessa noite. Espero que ele seja útil e que possamos com ele enfrentar esses dissabores que temos que passar, todos nós. Então nós vamos fechando os nossos olhos, agradecendo à espiritualidade pelas bênçãos desta noite, das palavras do Evangelho, das palavras da espiritualidade. Vamos fazer então em agradecimento as nossas vibrações de amor, envolvendo todo o planeta Terra em muito amor, com muito amor, envolvendo todos os países, desejando a paz, a união de todos os povos. Vamos vibrar por todos os hospitais, por todos os asilos, por todos os orfanatos, com muito amor. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, para que aqui se transforme na pátria do Evangelho, coração do mundo. Vamos vibrar por todos os lares, por todos que moram nesse mesmo teto. Vamos vibrar pelos nossos familiares. Vamos vibrar, acima de tudo, por aqueles que já partiram, nossos entes queridos, que eles recebam o nosso abraço de muito amor, muita luz. Vamos vibrar intensamente por nós mesmos e vamos deixar uma vibração aqui, para que a espiritualidade a conduza onde for mais necessário. Graças a Deus. E é assim eu me despeço, desejando a todos uma boa noite, né? Que você receba, né, um tratamento espiritual, mas acima de tudo, que se conecte a Deus, sempre nosso Pai, para enfrentar as dificuldades ligadas com a prece que tanto nos auxilia, e que possamos sempre praticar o bem. Boa noite. Muito obrigado.